Vou começar agora, 7 horas certinho. A gente vai falar sobre um paralelo entre a construção do conhecimento e a linguagem, e a construção da linguagem. No último vídeo, expliquei algumas coisas sobre como a informação é obtida, vou fazer uma revisão disso, e daí fazer esse paralelo. A mensagem, ela carrega informação para sistemas que, alimentados dessa informação, são acrescidos de algo novo. Uma pedra que cai de um morro, por si só, ela não é uma informação. Mas, se tiver alguém perto da pedra, essa pedra cair é uma informação. Se essa mensagem que contém uma informação, ela foi interpretada como um aviso, um alerta, aquele indivíduo pode olhar para cima, pensando, será que outras pedras vão cair? Mas esse processo de informação até chegar ao receptor, que é aquele que recebe a mensagem, não é necessariamente a produção de conhecimento. Então, informação e conhecimento não são a mesma coisa. Qual a diferença entre informação e conhecimento? A informação, ela não necessariamente é compreendida, entendida, raciocinada, refletida, pensada, verificada, comprovada, testada. A informação pura e simplesmente, ela não passa por um processamento. Quando a gente fala de sistemas, incluindo aí sistemas computacionais ou sistemas humanos, seres humanos, a gente fala de algo que recebe informação e processa essa informação. Se deliberadamente ou não, um sistema é construído de forma que uma informação ela específica, ela não é processada, essa informação não vai causar algo novo para aquele sistema. Quando você ouve alguém falando numa língua que você não conhece, aquela é uma informação, mas para você não significa nada. Então você não conhece necessariamente a partir apenas daquela linguagem o que aquela pessoa quer dizer. De repente, o gesto dela, a expressão facial dela, o aspecto dela, talvez seja interessante que você perceba que, às vezes, um gesto, um sorriso, por si só, já significa algo antes que a pessoa fale, antes que a pessoa diga algo. Então, embora a informação de uma língua que você não conhece possa não ser processada se você não conhece aquela língua, você vai processar outras informações ligadas àquela pessoa. Então, a mensagem não é apenas o que a pessoa fala. A expressão corporal da pessoa também é uma mensagem. Então, recapitulando, informação não é a mesma coisa que conhecimento. A informação, ela não é algo pensado ainda, não é algo processado, seja por um sistema computacional ou por uma mente. A informação não é algo que foi processado ainda. Se aquela informação ela for processada, ela pode se tornar um conhecimento. Uma calculadora, por exemplo, ela processa a informação que chega até ela e te dá um resultado. Mas a calculadora ela não conhece o resultado. Então, nós temos uma diferença entre uma calculadora e um computador. Aquela informação ela é processada numa operação matemática,
mas não necessariamente aquele sistema computacional ele vai compreender o que aquela informação quer dizer. E aí, já que a gente quer fazer esse paralelo entre conhecimento e linguagem, vou utilizar justamente o termo significado e significante. O que é o significado? O significado é aquilo que é representado por um elemento da informação. E o que é aliás, o significado é aquilo que recebe o significante. O significante é que um elemento dessa informação. Então, aquela informação ela representa algo para aquele sistema específico. Então, traduzindo, a pessoa fala: oi. Essa é uma palavra, oi. Essa palavra, ela é uma informação. Mas aquele que está escutando oi, vai entender? Se ele não fala português, ele não vai entender o oi. Então, nosso cérebro, ele processa aquela palavra, que é o significante, que representa um significado. Só que esse significado, ele é junto com a palavra, ou esse significado é estabelecido pela gente. Num computador, um programador estabelece essas relações entre a informação e o que essa informação quer dizer. Os significantes que compõem essa informação e os significados que são aquilo que essa informação vai querer dizer para aquele computador. Quando você vai no seu celular e clica no botãozinho do WhatsApp, aquele celular está programado para processar aquela informação de você, apertar o botãozinho e responder a partir desse processamento dessa informação, abrindo um programa. Com o nosso cérebro é a mesma coisa. Só que no âmbito do conhecimento, não é tão diferente. O nosso cérebro, ele recebe a informação e essa informação ela vai ser conhecida pelo seu cérebro fazendo associações. Mas aí é que a coisa fica complexa e esse paralelo faz mais sentido ao ponto de talvez a gente não poder separar conhecimento de linguagem. Talvez linguagem seja um tipo de conhecimento. Porque as associações que nós fazemos entre o que nós vemos, o que vem até nós, e o que isso vai significar para a gente, às vezes elas não são objetivas. Você pode ouvir A, enquanto o seu colega ouve A, e você entender B, e o seu colega entender C. Então, essas associações, elas têm a ver com algo pessoal. Mas será que tem algo apenas pessoal? Ao longo da vida, nós temos mudanças em relação àquilo que a gente ouve, mudanças em relação àquilo que nos falam. Às vezes a gente acha um certo barulho irritante e dali uns anos a gente acha aquilo música. Achávamos irritante e agora achamos música. Por que essa mudança? Essa mudança acontece porque nós mudamos apenas? Não apenas. Porque essa mudança nossa, ela não é restrita a nós. Todas as mudanças que acontecem conosco,
elas têm a ver com o externo também. Tem a ver com características culturais, características sociais, interações sociais que você teve. Então, quando uma informação chega até você, para que aquela informação se transforme em conhecimento, isso tem a ver com quem você conversou, as experiências que você teve, o seu estado de espírito naquele momento. Se você está recebendo uma informação lá, uma aula de filosofia maravilhosa, peixotão, mas você está com uma baita de uma diarreia. Essa informação, ela não vai ser processada da mesma forma. Mas, se você não estiver perto de um banheiro, tem uma situação externa que vai fazer com que ela seja processada de uma terceira forma ainda. Olha que agonia se você estiver assistindo esse vídeo com dor de barriga e não tem um banheiro perto. E para completar, você liga no vídeo para se distrair, para não pensar nisso, e eu fico falando de diarreia. Então, os sistemas, tanto computacionais como seres humanos, eles podem sofrer a influência de meios externos. Um computador ele pode ser reprogramado, você pode instalar novos programas nele, as partes físicas dele podem desgastar e levar a erros. O ser humano ele tem ainda mais fatores, ainda mais relações possíveis que fazem com que esse processamento de informação ele não seja algo objetivo, 1 mais 1 igual a 2. Dependendo do que acontece na distância entre esse 1 e esse 2, o significado do 1 e do 2, o quanto você acha 1 e 2 bonito, se você não gosta muito de somar, se você acha que igual é algo muito relativo, tudo isso daí vai interferir na maneira como você vai processar essa informação que chega até você. Aonde que está, por exemplo, o preconceito? No meio desse processamento de informação, você concorda com algo que você entendeu a partir daquela informação, mas não a ponto de pensar isso, de refletir sobre isso. E aí, você supõe que aquela informação está correta na interpretação que você tem. Mas se você for um pouco mais além e processar essa informação com mais empenho, você vai gerar o conhecimento. Então, o preconceito, ele acontece na interrupção desse processo. Antes de gerar o conhecimento, você fica na estagnação, no comodismo de, por concordar com a sua interpretação inicial de algo que foi dito, você não para pensar. Quando você discorda de algo, a chance de você gerar um conhecimento daquele algo, a ponto de estudar, a ponto de conseguir argumentos para tentar mostrar que aquilo lá está errado, é muito maior, porque você discorda, você quer provar que aquilo está errado. Ou você vai ficar irritado e vai só sair de perto. Aí você não vai gerar conhecimento. Tá. Mas nessa história toda, o conhecimento, ele não é uma coisa. Tipo, eu escrevo aqui no papel conhecimento e boto lá. Aí eu tô aqui falando para você sobre esse conhecimento, aí eu pego esse conhecimento aqui e boto aí. Não é assim que funciona.
Porque isso aqui é um processo contínuo, não é algo que fique parado, é um processo contínuo que está sempre ligado a mim. No máximo, eu posso expressar uma mensagem que carregue uma informação que eu tenha a intenção de que seja uma informação sobre esse conhecimento. Mas é a minha versão dos fatos. E a minha versão dos fatos, segundo as minhas experiências de vida, segundo meus preconceitos, segundo quem eu conheci, segundo a cultura na qual eu nasci. Isso aqui, especificamente, é meu. O que eu posso te passar é algo parcial que você pode entender ou não, mas certamente não vai entender da forma como eu entendi. Porque o conhecimento está ligado a esse eu que processa, que verifica, que pensa aquilo. Ao contrário do preconceito. Por que eu posso passar um preconceito para você? Porque justamente o preconceito ele não está ligado a você parar para pensar. Está ligado a você não pensar, você repetir algo sem verificar. Sem verificar. E aí já vimos antes que boatos, assim como preconceitos, podem gerar violências, morte. Então, pensar é difícil, mas é necessário para que essas atrocidades não aconteçam. Então, como é que funciona nessa produção de conhecimento se o conhecimento não é uma coisa, e sim um processo? Tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que a gente olha, todas as informações que chegam até nós e as nossas relações com outras pessoas, elas vão formando um folheado de várias camadas, várias camadinhas, que elas vão se compactando e vão se compactando e vão se compactando, e formando um tipo de tecido, uma trama, um embrenhado lá de significados que você pode representar com N palavras, dependendo do que você entende por essas palavras. Então, isso aqui é conhecimento, é uma misturada de tudo aquilo que culminou, que convergiu naquele conhecimento. Bom, e o que é linguagem? A linguagem é uma trama dessa, só que em relações comunicativas. Como é que se forma o português? Através também dessas relações de conhecimento dessas informações, só que especificamente em relação ao ato de se comunicar, a falar com o outro, a escrever e o outro ler. Então é nesse sentido que a gente, se a linguagem não é um tipo de conhecimento, nós podemos traçar um paralelo entre a linguagem e o conhecimento, porque a linguagem também é um folheado de tudo aquilo que nós interpretamos a partir das informações que chegam até nós e que nós expressamos também no formato de informações que podem ser interpretadas de N formas pelas pessoas. Então, isso cria um tipo de preconceito também no âmbito da linguagem. As teorias da comunicação, algumas delas vão chamar de ruído. O que é o ruído? O que é a falha na comunicação? É quando o outro não entende o que você quer dizer, ou por você não saber expressar, ou por ele não conseguir interpretar, tem algum problema aí na comunicação que as pessoas não se entendem dentro de uma expectativa de entendimento. Elas entendem de alguma forma, mas
essa compreensão é a correta? E aí vem um lance interessante. Já que as informações que chegam até nós, seja sobre clima, seja se está quente, se está frio, se tudo isso é subjetivo em relação a todos os fatores ao nosso redor, conhecimento é necessariamente uma visão de mundo pessoal. E a linguagem, embora seja uma relação social de comunicação, ela, em alguma medida, ela se dá também no âmbito pessoal, porque não escapa de você exatamente o conhecimento da linguagem. Então, necessariamente, comunicação é um problema. Por quê? Comunicação é a tentativa de transmitir uma informação. Só que na expectativa de transmitir um conhecimento. Quando você fala, você quer que o outro entenda, mas é impossível. Por quê? O seu entendimento é só seu. A pessoa teria que ser você para entender você. E às vezes, quando você fala para você mesmo, nem você se entende. Então, se nós nos comunicamos, não é porque a comunicação é uma ciência exata. Justamente porque nós só podemos expressar informação e não o conhecimento. Então, o que a gente faz quando a gente se comunica, se não é uma ciência exata? O que a gente faz uma aposta. A gente joga, a gente fala. Estou aqui falando para vocês, de repente com uma expectativa de que alguém está entendendo, de repente numa expectativa de que, sei lá, 4 pessoas estão assistindo, na expectativa de que alguém vai aprender alguma coisa sobre isso, só que essa expectativa é frustrada. Porque ninguém vai entender. Porque só eu posso entender aquilo que eu estou expressando, e aquele que está ouvindo, ele vai entender, mas não isso que é o meu entendimento. Quem está ouvindo, ele vai entender outra coisa a partir dessa informação que eu estou expressando. Que seria informação do que eu estou querendo passar, mas não é o que eu estou querendo passar. Então, vamos colocar assim: o que eu posso falar são palavras, são sons articulados. Eu não posso falar ideias, eu não posso falar conhecimento, eu posso falar palavras, mas as palavras, elas não são necessariamente o conhecimento. Elas são só palavras, elas são só informação. São só informação. Então, vou dar aqui um exemplo de um casal, porque eu tenho muitos alunos que, por acaso, são casais e acho que isso aí é interessante. Vamos dar aqui nome. Nós temos um aluno A e nós temos um aluno W. Podia ser fulano e ciclano, mas é A e W. A tem toda uma experiência de vida, um pouquinho lá de pimenta, tem um pouquinho de sal, entendeu? Dá uma marinada assim com azeite, passa na manteiga e tal, e tá lá A. Esse é o A. Com tudo que envolve A. Com os conhecimentos, com os preconceitos, com o jeito, gosto, vontade, interesse, motivação, tudo, tudo. E isso envolve tudo que chegou até ela, que ela foi transformando em conhecimento, esse AI. E nós temos W,
Mesma coisa, que é um produto desse processamento de informações à volta dele e tudo mais. No momento que esse A ele tenta se expressar, ele se expressa segundo o que ele é. Segundo o modo dele ver as coisas, segundo uma realidade que é a versão dele da realidade. Se é que existe uma realidade, o que ele pode conhecer é a versão dele, desse A. E W tem uma realidade que é dele, só dele. A versão da realidade dele. E aí A fala segundo essa realidade própria, e W ouve segundo essa realidade própria, e responde segundo essa realidade própria, que não é a mesma de A, e A, mesma coisa, e aí. No entanto, se a pessoa perceber que comunicação é uma aposta e que o conhecimento é algo próprio, é uma versão dos fatos, por assim dizer, porque só dá para dar a versão dos fatos, estamos presos ao nosso eu para conhecer o externo, a pessoa vai. Talvez eu não tenha entendido o que o W quer dizer. Talvez eu não tenha me expressado de forma ao W me entender. Então, vamos tomar milkshake. Porque, embora A possa não conseguir se expressar de maneira W se entender, e A pode conseguir não entender W, e W mesma coisa, pelo menos vamos estar bebendo algo docinho, algo gostoso, e é isso. Porque brigar por causa de algo que é intrínseco e inevitável na comunicação não faz sentido. Então eu pergunto, por que nós não devemos deixar os nossos preconceitos de lado, já que é evidente que tudo aquilo que a gente acha que é, a gente acha que é porque somos nós. Já que a gente pode estar completamente errado sobre tudo, por que matar e morrer por causa de algo que a gente acha, mas evidentemente não tem certeza? Talvez a aposta mais interessante na construção do conhecimento, que também é na construção da linguagem, seja você analisar que se a construção do conhecimento é esse folheado de camadas, de interações, de trama, formando um tecido, talvez o mais interessante seja você trocar ideias. Pensar esse seu folheado de conhecimentos e de certezas e refletir sobre ele. Ao invés de você tentar convencer o outro de que você está certo, tentar melhorar a sua visão das coisas em função de você ter uma vida com melhor bem-estar, uma vida feliz. Porque você não sabe se você está certo. Você não sabe se o outro está certo. Mas se você conversar, se você trocar uma ideia, talvez você possa ali, nessa troca, ter ideias que você não teve que possam levar você a uma vida mais feliz. Entendeu? A vida é o que eu quero demonstrar com essa relação entre conhecimento e linguagem e como que eles se constituem, como é que eles se constroem a partir dessa perspectiva pessoal, de visão de mundo. Que a vida, ela é uma relação cooperativa. Nós precisamos do outro e nós
devemos trocar com o outro, justamente porque o outro também precisa da gente. No sentido de que sozinhos a gente vai ter apenas uma visão pessoal e zero certeza. Mas juntos, a gente pode ter as ideias que a gente não teve. A gente pode olhar para cantos que a gente não olhou. Então, a vida é um jogo de linguagem aonde, ao invés de apenas linguagem, o próprio conhecimento é parte dessas jogadas. E se ao invés de apenas a gente jogar com as palavras, sendo irônicos, ou sendo complacentes, ou conversando, ou querendo agradar, e cada um dos mini-jogos que existem por aí, por que não jogar também com conhecimento, mas não de maneira competitiva? Porque a gente não tem parâmetro, a gente não tem critério. Já que é pessoal, a gente não tem critério para saber quem vai vencer. Mas isso já é assunto da próxima aula. Então, na próxima aula, eu vou falar sobre a questão dos jogos nas relações humanas. Obrigado, boa noite.